E aí, galera, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês sobre a entrevista com a agência. Então, pra quem não sabe, eu sou da Great Au Pair e é uma agência totalmente online. Mas em 2015 eu já tinha me inscrito no programa de Au Pair e eu tinha feito pela STB. Ou seja, a STB cuida da parte da Au Pair Care. Então eu fiz a entrevista com a STB em 2015 e em 2018 eu fiz com a Great Au Pair. Eu vou compartilhar com vocês um pouco das duas experiências. Então vamos lá, lá em 2015, não sei como é que está agora, mas eu lembro que naquela época, um dia antes de eu ir marcar a entrevista para fazer o au pair, eu procurei no Google todas as perguntas possíveis que possam fazer na entrevista. E sim, caíram exatamente as perguntas que eu tinha estudado. Então, se você está com essa dúvida, o que vão pedir na entrevista, procure no Google, porque você consegue achar muitas dicas no Google. Mas uma coisa que muda é que eles perguntam muitas coisas pessoais sobre a sua vida. Como no Great Au Pair em 2018, eles pediram muita coisa pessoal da minha vida. Então não pediram praticamente nada do que eu tinha estudado, que eu estudei mais um pouco quando eu fui fazer de novo a entrevista. Eles pediram muita coisa, começaram com o meu nome, o que eu fazia, as crianças que eu já cuidei, como é que eram as minhas experiências. A entrevista durou 1 hora e foi totalmente em inglês. O comecinho foi um pouquinho em português e o finalzinho em português. Mas ela foi praticamente uns 55 minutos só em inglês. Não foi difícil, eu acho que se você tem uma base do inglês, você consegue se virar bem para sair na entrevista, mas querendo ou não, é um intercâmbio, eu acho que é um intercâmbio importante, então você vai lidar com crianças aqui, então se as crianças precisam de alguma coisa, você precisa saber o que elas estão falando, então é bom você ter um inglês pelo menos intermediário para você conseguir se comunicar, tanto com as crianças quanto com alguma ajuda, se você precisar de alguma ajuda alguma hora. Eu lembro que a entrevista em 2015 com a Au Pair Care, eu lembro que as perguntas foram super simples, foi muito prático e eu fiz um teste e a entrevista. Então foi um teste escrito, podia ser oral ou escrito, eu escolhi escrito. Fiz o teste escrito, que eram questões para você assinalar. Aí passei nesse teste e daí a moça já fez a entrevista em inglês. Ela não sei se está pronta, aí você fala que sim, daí eles vão começar. Como é que é o seu nome, as crianças que você cuida? E ela fez bem poucas perguntas, assim, eu lembro que não deu nem 5 minutos, comparado à segunda agência que eu fui fazer em 2018 e que deu 1 hora de entrevista, mas foi um assunto muito legal. A gente foi conversando, entrando no assunto e outro, ela vai perguntando da sua família, pergunta o que você faz no seu trabalho, pergunta coisas que te façam bem, coisas que você não se agrada tanto, suas maiores qualidades, seus maiores defeitos, enfim, vai perguntando de tudo da sua vida. Então é bom você saber como responder essas perguntas também, se você está estudando para a entrevista do au pair. Eu sei que nessas horas a gente fica muito nervoso, então uma dica que eu dou quando você esquece, às vezes você esquece a palavra, por exemplo, vou dar um exemplo. I am happy. Então a gente sabe que I'm happy é eu estou feliz, ou tipo, eu sou feliz. Mas eu esqueci de falar a palavra happy. Eu vou falar, eu só lembro que a palavra sad é ao contrário, que é triste. E como eu não tô triste, eu vou fazer uma negação. Então eu falo, I am not sad. Mas eu não lembro da palavra happy. Então, se você não lembra da palavra na hora, tenta fazer o contrário se você lembrar na negação, que ele vai automaticamente saber que você está feliz, se você não está triste. Não sei se deu pra fazer muito sentido ou não. Enfim, uma dica que eu dou, essencial, que eu dei no começo do vídeo também, procure no Google, sempre tem vários sites, várias meninas que postam em blogs, várias dicas e perguntas que possivelmente as agências fazem pra você. Eu acredito que agora, a gente já tá em 2020, então as coisas devem ter mudado um pouco. As entrevistas devem ser mais restritas, por exemplo, como foi na Great Au Pair, tipo de 1 hora, ou coisa do tipo, ou coisas mais pessoais. Mas uma das coisas que eles sempre perguntam são situações, se você estiver numa situação ruim. Ou eles perguntam, por exemplo, qual foi a pior situação que você esteve com uma criança e como você conseguiu lidar com isso. Ou ele pergunta que eles também fazem qual foi a melhor situação que você já passou com uma criança. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu não sabia nada dessas perguntas e eu tive que lembrar na hora e tive que traduzir na hora também. Mas é bom você já ter essas coisas em mente. Então, coisas pessoais da sua vida, sua família, seu trabalho, suas experiências com as crianças, piores e melhores situações, coisas sobre a sua vida pessoal também, sobre você mesmo.
Então é bom você ter uma noção de como falar cada uma dessas coisas em inglês, pelo menos para sair na entrevista. A hora que você vier pra cá, é bom você ter um vocabulário que pelo menos entenda crianças. Hoje em dia tem muita gente nos grupões, tem muita gente na internet mesmo, YouTube, que ajuda muita gente que quer vir pra cá para os Estados Unidos, principalmente au pairs, e eles ajudam com o vocabulário de crianças também. Então dá uma pesquisada bem, que você consegue achar pessoas que vão te ajudar e te fazer confiante para você vir pra cá. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi ao vivo também, na cidade onde eu morava, e como a Great Au Pair não tem no Brasil, a Great Au Pair foi totalmente online, então foi via Skype na época. E eu lembro que quando eu passei pela essa entrevista, acho que demorou 1 ou 2 dias para ser aprovada, e aí tinha uma segunda pessoa, que era uma pessoa americana, que iria fazer a entrevista comigo também, só tipo uns ajustes finais, assim. Só que, como eu expliquei já em outros vídeos, eu tive um match muito cedo. Então, eu fui fazer a entrevista da Great Au Pair e no outro dia eu já tava com o match fechado, porque eu já tinha conversado com a família faz muito tempo. E então, essa segunda pessoa americana, que ia falar comigo totalmente em inglês, sem saber eu falar uma palavra em português, ela falou, então a gente não precisa fazer entrevista, já que você já tá com match, você ia dar umas dicas pra você fazer o match, como é que você consegue ver e analisar as famílias e dicas pra você se dar bem no au pair. Então, falou, você já tem um match, então a gente acaba nem precisando disso. Se você tá perguntando por que eu decidi mudar de agência, que no começo, em 2015, eu estava prestando pra Au Pair Care, e agora eu mudei pra Great Au Pair, também não sei. Eu lembro que eu tava à noite no computador olhando coisas de au pair. E eu lembrava da Au Pair Care. E por um acaso eu achei essa Great Au Pair. E daí eu fui pesquisar um pouco, não tinha muita coisa falando. Mas eu vi que as famílias ficavam à mostra para as au pairs escolherem também. Então, tipo, não era aquela coisa. Eu lembro que quando eu cheguei a ficar online na Au Pair Care, eu tinha que esperar uma família me chamar. Não sabia se as famílias estavam me olhando ou não. Não sabia nem se eu tava online ou não. Demorava 1, 2 meses para alguém me chamar. E ali não, na Great Au Pair eu podia ver as famílias e eu podia contatar elas e elas podiam me contatar também, então era vice-versa. Então eu achei isso muito legal, um diferencial muito legal. E eu conversei com a agência, eles me mandaram todo o protocolo, que a agência é cadastrada, tudo certinho no site do governo americano. Então, tipo, eu senti uma confiança um pouquinho melhor depois disso. E eu acabei fazendo com eles mesmo, eu achei muito legal também, porque você só pagava, e eu acredito que ainda é assim, você só paga o valor final do programa quando você tem com o match fechado. Então, você pode conversar com várias famílias, você pode fazer tudo que você precisa fazer. Quando você fecha o match, que você vai pagar a única exclusiva parcela que você vai pagar. Na minha época eram $700, eu acho que ainda são $700. Exi você não precisa pagar nada mais que isso, são só esses $700 e engloba tudo que você precisa. Enfim, essas são as dicas que eu quis trazer pra vocês sobre a entrevista com a agência ou com as agências. Mas, como eu disse pra vocês, pesquisem muito na internet, que você consegue achar muito mais coisas também escritas, coisas em inglês, traduzam as frases que você tem na mente e tenta gravar as palavras principais para no dia você... Quando você dá um branco, o seu cérebro vai lembrar das palavras principais, pelo menos. Espero que você tenha ajudado, compartilhe com seu amigo também que quer ser au pair e beijo, até a próxima!